Olha aí o Fagundes chegando com o Canal Brasil Notícias, trazendo mais informações e deixando você, sempre antenado nas notícias. Bom, gente, lá vamos nós para a próxima matéria. Lembrando que sexta-feira ontem nós tivemos ali as medidas cautelares, né, impostas a Bolsonaro num cenário que ninguém esperava. Foi algo assim totalmente surpreso, né? Enfim, e agora as informações começam a dar conta que o STF havia planejado ou pensado em fazer diferente, né? Mas mudaram de ideia. Hoje, 19 de julho de 2025, sabadão, vamos nós aqui à matéria. Presta atenção aqui no título. STF cogitou prisão de Bolsonaro, mas optou por tornozeleira. Vamos entender, né, essa mudança aqui, né? Prisão preventiva. Porque prisão preventiva geralmente é para prevenir algo. A pergunta é o quê? Porque essa história de que Bolsonaro ia fugir, gente, essa não tá colando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve Ih, rapaz, será que eles estão prevenindo prisão preventiva para evitar que Bolsonaro ganhe popularidade nas eleições? Não sei. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem o nosso link de convite lá no grupo do WhatsApp para você receber todas as matérias em primeiríssima mão. Entra por lá, tá bom? E tem o nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, uma forma de você colaborar e patrocinar o nosso trabalho, ajudar a gente aqui. Vamos para a matéria. Antes de definir medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, discutiram a possibilidade de a corte decretar a prisão preventiva do político. Publicada pelo jornal Folha de São Paulo, a informação foi confirmada por Oeste com interlocutores no STF. E, gente, isso aqui Pera, eu vou ler de novo porque eu acho que eu entendi errado, né? Antes de definir medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, discutiram a possibilidade... Então vem cá, a possibilidade de prisão preventiva. Então quer dizer que primeiro eles discutiram o que ia fazer, aí Moraes foi lá, fez, e depois a primeira turma validou. Gente, vocês entenderam aqui o que eu quis dizer? O julgamento, ou melhor, a corte se reunir para validar a decisão do Moraes já estava decidida. Porque geralmente, se a corte vai se reunir para julgar um ato, é porque ainda não se tem uma decisão e vai se avaliar e cada um vai dar o seu voto. Mas pelo que a gente está lendo na matéria aqui, eles se reuniram primeiro, antes mesmo até de Moraes decidir. Ou seja, quando Moraes decidiu pelas medidas cautelares contra Bolsonaro, e depois a primeira turma se reuniu e passou o dia inteiro lá votando, um votou agora, outro votou depois, o outro votou de noite, dando a entender que eles estavam estudando o caso, na verdade já estava tudo decidido. É o que diz a matéria. Presta atenção. Olha só, antes de definir medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, discutiram a possibilidade de a corte decretar a prisão preventiva do político. Então, para que, gente, a reunião depois da decisão do Moraes, se já tinham discutido qual seria a penalidade? Me diga, para que a primeira turma, Zanin, Carmen Lúcia, Dino, Moraes, para que essa turma então se reuniu depois para validar a decisão do Moraes, se já estava tudo definido, gente? Bom,
Tudo ocorreu com o desdobramento da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar produtos brasileiros. O republicano justificou a medida com um processo contra o ex-presidente acusado de articular um suposto golpe de Estado. Integrantes do STF interpretaram o anúncio do governo dos Estados Unidos como uma tentativa de pressão estrangeira. O ministro Alexandre de Moraes, relator da petição que culminou na operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, afirmou que a tarifa teria como finalidade dificultar o julgamento e que entende a decisão como uma forma de coação institucional. Bom, pesou na escolha por medidas menos severas o receio de que uma prisão antes de condenação definitiva causasse divisões no Supremo. Assim, a ação poderia expor um ambiente de conflito no momento em que os ministros buscam resposta unificada aos discursos de Trump. Quer dizer, o que os ministros têm a ver com o discurso de Trump? Ou talvez tenham tudo, né? Porque nós temos a única Suprema Corte do mundo e dos países que estão sendo taxados se envolvendo na história. Na sexta-feira, 18, o governo norte-americano revogou os vistos de Alexandre de Moraes e de aliados no STF. Segundo o ministro, a maioria na primeira turma para referendar. Olha só, presta atenção. Segundo um ministro, a maioria na primeira turma para referendar eventual ordem de prisão. Presta atenção. Segundo o ministro, existe, né? Ou seja, nem temos um julgamento. Quer dizer, não tem um. Vocês estão prestando atenção, gente? Antes do julgamento, eles já têm a decisão. Presta atenção. Segundo um ministro, há de haver. Segundo o ministro, a maioria na primeira turma para referendar eventual ordem de prisão. Ou seja, já está tudo certo. Já está tudo decidido. Eles já entraram num acordo. Há a grande possibilidade disso. Então nós não temos um julgamento, nós não temos um direito à defesa, nós temos só um teatro acontecendo. Porém, o apoio seria mais restrito do que para a adoção da tornozeleira eletrônica. Enfim. Além do uso do objeto, Bolsonaro também precisa cumprir recolhimento domiciliar e está proibido de comunicar-se com diplomatas e embaixadores, de aproximar-se de embaixadas e de outros réus e investigados, de acessar as redes sociais. Bom, tá aí a matéria, gente. São restrições que envolvem, e aí eu chamo a atenção de vocês, são restrições que envolvem uma limitação política de Bolsonaro. A impressão que a gente tem é que essas ações, além de serem pessoais por conta da questão do Donald Trump, é uma tentativa também de afastar Bolsonaro do povo, de fazer com que Bolsonaro seja esquecido. Tem que tirar das redes sociais. Porque a esquerda colocou lá os cachorrinhos, não deu certo, colocou lá o barquinho deles lá com o pessoal, não deu certo, colocou o burrinho, não deu certo, colocou um monte de coisa, gente, e não deu certo. Eles não estão lidando bem com essa coisa das redes sociais. E Bolsonaro entra nas redes sociais e, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Todo mundo curte, todo mundo, né? Enfim, e aí o único jeito de você fazer as coisas andarem a favor da esquerda é você tirar o cara que está levando a direita para frente dentro das redes sociais. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo, mas é essa a impressão que a gente passa a ter. É uma preocupação muito... Você vê, eles não prendem Bolsonaro agora, gente, porque é aquele negócio que eu falo para vocês. A esquerda, eles vão trabalhando passo a passo. Os caras vão trabalhar... Primeiro eles dão uma medida para ver como... Vamos ver como é que o povo reage. O povo vai fazer furdúncio, não vai? Pronto, segura aí. Dá um tempinho, dá outra medida. E assim eles vão escalar. Quando a gente... A Jaque tá falando aqui no meu WhatsApp aqui.
Reparou que o Pacheco tá na lista. Eu tô vendo o comentário dela. Tá na lista lá também, Jaque. Mas não tô ao vivo não, gente. É que apareceu aqui, né? Já que tá ali comentando. Mas enfim, gente. Eles vão escalonando devagarinho. Quando a gente vir perceber, eles dão uma martelada e a gente nem notou que fomos envolvidos, né? Então, olha só. Hoje, primeiro tiram o passaporte de Bolsonaro. Depois tornam Bolsonaro... Cria um relatório sem pé nem cabeça. Depois tornam ele réu. Agora, às vésperas de prendê-lo, o que eles fazem? De condená-lo, eles vieram com essas medidas agora para ver qual seria a reação do povo. E aí, quando prenderem Bolsonaro, o povo já está amaciado com tudo isso. E aí a gente, quando vir acordar, bom, já é tarde. Comentários para a gente finalizar, pelo menos é a impressão que a gente tem. Essa é a impressão, né? Eu quero, gente, estar errado, né? Eu quero estar errado nesse pensamento, mas as coisas estão se encaminhando para esse contexto. Todas as decisões que estão sendo tomadas hoje no judiciário, elas não são em um contexto de cada ministro apresentar a sua opinião. A gente percebe que há sempre hoje uma discussão antes da decisão. Se combina hoje o que vão decidir para depois montarem lá o julgamento, a ação, a sessão, fazerem lá e simplesmente só validar. Bom, comentário para nós finalizarmos aqui, Jô comentando. Deixa eu ver aqui, Jô. Ele poderia ficar de fora dessa treta. Poderia, Jô. Mas optou, né, por apoiar o lado errado, lamentavelmente. Paulo Gonet está entre os que tiveram visto dos Estados Unidos cancelado. Nós não vivemos hoje, né? Ontem, isso ficou bem claro, não existe mais uma democracia no Brasil. A gente tem só a ideia disso, mas o Brasil não vive mais isso, né? O que a gente viu acontecer com Bolsonaro ontem, primeira coisa, gente, foi o Supremo agiu para responder os Estados Unidos. Cara, eles têm que julgar, eles não têm que responder. Independente da pressão do Trump, era responsabilidade do governo resolver o problema, não do Supremo apertar mais ainda as medidas contra Bolsonaro em resposta às ações do Trump. Quando o nosso Supremo fez isso, ele disse: eu vou punir propositalmente Bolsonaro para dar um recado ao Donald Trump. Nesse momento, a Suprema Corte Brasileira, ela saiu do contexto julgamento para o contexto... como é que é a palavra lá? Para um tribunal de exceção. Bom, vamos para os comentários, gente. Né? Roseli Fleury comentou aqui, deixa eu ver, nunca mais comprinhas em Miami, nunca mais palestra em New York. Comentou ela no vídeo. Paulo Gonet está entre os que tiveram visto dos Estados Unidos cancelados. Bom, gente, agradecendo o carinho de vocês, tá aí as matérias, né? Mas, infelizmente, é essa sensação que nós brasileiros estamos tendo. É que o Brasil hoje não tem mais uma serenidade nas ações. O papel do Supremo era cuidar do julgamento de forma independente ao que acontecesse no Brasil. Bolsonaro, por conta da ação do 8 de janeiro, mesmo que o Trump tivesse apontando o Supremo Tribunal Federal tinha que se ater apenas ao julgamento. Se há provas, há provas. Se não há provas, não há provas. Mas jamais levar o julgamento para um lado pessoal e político, que foi o que eles fizeram ontem com Bolsonaro, lamentavelmente. Bom, gente, finalizando aqui a nossa matéria, agradecendo o carinho de vocês, e a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.